Bem-vindos ao nosso curso bíblico. Estamos na nossa segunda aula do nosso curso bíblico. Nessa segunda aula, então, nós vamos ver um pouco sobre os gêneros literários. Se a Bíblia é a palavra de Deus revestida da linguagem humana, entende-se que ela utiliza os gêneros literários ou os artifícios do linguajar dos homens. Gênero literário é o conjunto de normas de vocabulário e sintaxe que se usam habitualmente para abordar algum assunto. Assim, o assunto leis tem seu gênero literário próprio, claro e conciso para que ninguém se possa desculpar por não haver entendido a lei. A poesia tem seu gênero literário antitético ao das leis, é metafórica, reticente, subjetiva, etc. Uma crônica tem seu gênero próprio, que é diferente do de uma carta. Uma carta comercial é diferente de uma carta de família. Uma fábula é diferente de uma peça histórica e etc. Ora, na Bíblia, temos os gêneros literários dos antigos judeus e gregos. Existe, por exemplo, a história, no sentido estrito do termo. A história edificante ou midrash, ou ainda Agadá. A história em estilo popular, a parábola, a alegoria, a lei, a poesia, o apocalipse. Merece especial atenção a história etiológica ou a história narrada em vista de propor a causa de um fato estranho. Se cada gênero literário supõe regras próprias de vocabulário e redação, compreende-se que cada qual tem também suas regras de interpretação próprias. Não me é lícito entender uma poesia cheia de imagens como entendo uma lei, que deve ser clara e sem imagens. Uma das principais causas de erros na interpretação da Bíblia está em que muitas pessoas querem tomar tudo ao pé da letra, ou tomar tudo em sentido figurado. Antes da interpretação ou da utilização de algum livro sagrado, devo certificar-me do respectivo gênero literário. Estou diante de uma poesia? Diante de uma crônica? Crônica de guerra? Crônica de família? Crônica da corte real? Por exemplo, Gênesis capítulo 1, versículo de 1, até o capítulo 2, versículo 4, ele é uma poesia ou um hino litúrgico? Ou é um relato científico? Estou obrigado a não tomar essa seção ao pé da letra para não trair o autor ou não lhe atribuir o que ele não queria dizer. Mas a narração da última ceia é um relato histórico que tenho de entender ao pé da letra para não trair o autor. Não é lícito de antemão ou antes da abordagem criteriosa do texto definir o respectivo gênero literário como quem diz: eu acho que isto é poesia, ou para mim isto é uma tradição folclórica. Mas é preciso que o leitor se informe objetivamente a respeito do gênero literário do livro que está para ler, a fim de entender o livro segundo os critérios de redação adotados pelo autor. Tal informação pode ser colhida nas introduções que as edições da Bíblia apresentam antes de cada livro sagrado. Não é necessário que todo leitor da Escritura conheça as línguas originais e sua variedade de expressionismos, mas basta que leia a Escritura com alguma iniciação, que pode ser facilmente encontrada. Todos compreenderão que não se pode ler a Bíblia escrita no século 13 a.C. até o século 1 depois de Cristo, como se leria um jornal de hoje ou um livro de hoje. Com esse meu curso aqui, a minha intenção é dar subsídios para que vocês consigam pelo menos ler a palavra de Deus um pouco.
Na nossa próxima aula nós vamos ver um pouco sobre a veracidade da Bíblia. Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula.